Oi, galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vim hoje para mais uma aula de artes e hoje a gente vai falar sobre a arte bizantina. A arte bizantina, ela é uma arte que é considerada uma arte cristã. Ela, na verdade, é a primeira arte cristã que surge. Ela surge no período em que o cristianismo, né, ele passa a ser reconhecido como religião. Até esse momento, o cristianismo ele não era reconhecido, né? Jesus ele era considerado uma ameaça ao Império Romano, né? Ele foi perseguido, morto pelos romanos, né? E após a sua morte, muitas pessoas, muitos dos fiéis, né, aqueles que acreditavam em Jesus, eles se escondiam nas catatumbas para rezar. Mas mesmo assim, eles continuavam sendo perseguidos, eles eram proibidos de fazer, de rezar, de orar, de seguir ao cristianismo, né, a Cristo. Só que aí em 1313, né, o imperador Constantino, ele ortogou o Edito de Milão, que seria como se fosse uma lei, né? Ele como se ele tivesse publicado uma lei, né? Ele foi lá e tornou oficial, né? Nesse Édipo de Milão, né? Que proibia a perseguição aos cristãos até então, é, tira isso, né? Proíbe essa perseguição. A partir desse momento, é proibido perseguir os cristãos pelo motivo de ser cristão. E os cristãos ganham liberdade religiosa. E aí o cristianismo começa a se espalhar, ele começa a crescer cada vez mais, entendeu? E aí, com o crescimento do cristianismo, né, muitas igrejas são construídas e dentro dessas igrejas e dentro dessa sociedade cristã surge a nossa primeira linguagem de arte cristã, que é a arte bizantina, tá ok? Além disso, além né, de, de a arte ser totalmente voltada ao cristianismo, né, o imperador ele também era uma referência de uma figura sagrada. Nesse período, as pessoas, né, a igreja considerava que o imperador era uma pessoa sagrada porque ele desempenhava o papel de governante em nome de Deus. Então é como se ele fosse um escolhido de Deus, né? Então ele era considerado uma pessoa sagrada, uma figura sagrada que também era muito retratada dentro das obras da arte bizantina, tá? Então, é muito comum a gente encontrar retratos, mosaicos, figuras do imperador e da sua esposa, né? Ao lado de Jesus, ao lado de Maria, que eram muito retratados dentro de todas as obras da arte bizantina. Os artistas da época, eles não tinham nenhuma liberdade de expressão, ou seja, eles não pintavam aquilo que eles queriam, eles não usavam sua criatividade para criar obras. Eles apenas cumpriam as ordens, né, de elaboração da obra da maneira como era solicitado. Então a igreja encomendava a obra e ela dizia exatamente como ele iria fazer aquela obra e a forma como ele iria fazer, como ele iria retratar aquele tema. Então ele não tinha nenhum tipo de liberdade. Era assim que funcionava com o artista. As principais características da arte bizantina é caráter majestoso, né, que demonstra poder e riqueza. Então é uma arte muito fina, né? É uma arte que vai demonstrar todo o poder, toda a riqueza. É uma arte que tem uma ligação direta com a religião católica. Então tudo que é retratado dentro da arte bizantina tem a ver com a religião católica, tem a ver com o cristianismo. Demonstração clara de autoridade do imperador, porque ele é considerado sagrado. E aí a frontalidade, que é a representação das figuras, né? Sempre em posição frontal e rígida, tá ok? Na pintura bizantina, né? Além da predominância
dos temas religiosos, ou seja, sempre o destaque, os personagens das pinturas eram personagens religiosos, né? Uma técnica bastante utilizada foi a técnica que se chama têmpera, tá? Uma técnica muito desenvolvida no período da arte bizantina. Como é que era essa técnica, né? Eles pegavam os pigmentos, né, as cores, e aí eles faziam uma goma, eles misturavam ela com algum material orgânico. No caso, eles misturavam com a gema do ovo. E assim eles conseguiam ter um acabamento melhor, porque eles conseguiam fixar melhor a cor na superfície. Então a gema do ovo é como se ela deixasse a cor mais forte, mais viva, e aí ela se pegava mais, ela grudava mais na superfície a ser pintada, que poderia ser madeira, poderia ser uma parede, entenderam? Esses ícones, né, eram encontrados, essas obras eram encontradas sobretudo na igreja, mas também era possível encontrar em ambientes familiares e em oratórios, tá? Uma coisa que se foi muito utilizado dentro da arte bizantina foi o mosaico. O mosaico ali é uma técnica, né, onde o artista ele pega pedacinhos pequenos de cerâmica, né? Pode ser cerâmica. Hoje em dia se utiliza muitos e muitos objetos, podem ser pedras, podem ser cerâmicas, podem ser papel, diferentes tipos de papel, vidro, pedaria. Hoje em dia se utiliza muitos objetos, elementos, né, suportes para fazer um mosaico. Mas na época eles usavam pedacinhos de pedras, né, como se fossem pedacinhos de cerâmica. Esses pedacinhos eram coloridos e eles eram colocados um ao lado do outro para formar assim um mosaico. Então, o mosaico consiste nisso, de vários pedacinhos, vários quadradinhos que são cortados um do lado do outro, cortados, né, respeitando uma forma geométrica, digamos assim, e eles são colados um do lado do outro a fim de criar uma grande figura, tá? Então, o mosaico ele foi muito utilizado dentro da arte bizantina, né? Ele se destacou muito no período como expressão, é o principal elemento de expressão dentro da arte bizantina. Ele era considerado mais impecável, assim, ele era muito bem feito, muito minucioso, tá? Retratava o imperador, retratava os profetas, né? Geralmente ele vinha decorar o interior das igrejas. Eles trabalhavam com cores muito intensas e materiais assim que pudessem refletir a luz. Então trazia uma certa eram materiais que tinham um certo reflexo, né? A cerâmica, por exemplo, tem muito disso, as pedras têm muito disso, de refletir a luz, justamente para conceder essa suntuosidade, né? Para deixar tudo muito elegante. Ele não servia apenas para enfeitar as paredes, mas também, né, para instruir os fiéis, né? Então, assim, eles queriam, além de deixar o ambiente bonito, além de deixar a igreja bonita, eles queriam também mostrar para os fiéis, né, como era a vida de Cristo, a vida dos profetas, a vida dos imperadores. Então, ele é um mosaico, assim, é uma obra que vem para instruir, para ilustrar. Ele se assemelha muito ao mosaico romano, né? Mas eles são confeccionados com técnicas diferentes, tá? Então, assim, o mosaico bizantino, ele vai levar muito em consideração onde as pessoas são representadas de frente e verticalizadas para criar a espiritualidade da obra. A perspectiva e o volume não existem, eles são totalmente ignorados
E aí usa-se muito o dourado, né? E aí para ter uma associação muito maior com o ouro, né? Eles queriam se associar ao ouro. Aqui a gente tem alguns exemplos, né, de obras da arte bizantina. Então aqui a gente tem a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, uma representação. Isso é uma pintura, né? Aqui a gente tem um mosaico, fica na igreja de São Vidal, na Itália, em Ravenna, tá? Ele se chama Imperatriz Teodora e sua corte. Então, ó, são vários pedacinhos de quadradinhos, né? Que vão ser colados um do lado do outro. Aqui eles usavam cimento para formar um grande mural, uma grande imagem. Aqui temos outra, né? Hipócrates, tradicionalmente considerado o fundador da medicina, em miniatura. Aqui a gente tem outra pintura de teto, né? A representação de Jesus Cristo. Novamente, Cristo, né? Aí Madonna e seu filho, né? Corpo de Marcovalo. Santo Cirilo de Alexandria. O Arcanjo Gabriel. Sempre utilizando a pintura, né? Têmpera sobre madeira, que é aquele pigmento misturado com ovo. A Virgem Eleusa. Aqui a gente tem um mosaico, né? Olha como esse mosaico ele é assim, ele chega, é tão minucioso que a gente mal vê os pedacinhos colados um do lado do outro, né? Então é muito detalhado esse mosaico. Fica em Constantinopla, na igreja de Santa Sofia, que é uma das igrejas mais famosas do período bizantino. Aqui a gente tem outras pinturas, né? Apresentação de Cristo no templo. Novamente pinturas. Olha. Sempre trazendo a presença do tema religioso, de algum personagem bíblico, do imperador, anjos às vezes aparecem, né? Que a gente vê assim, com bastante pedras, né? E todo no dourado. Um outro mosaico, né? Rainha Teodora e seus ministros. Então aqui a gente já vê a representação da rainha, né? O imperador Justiniano I, né? Justiniano. Todo em mosaico também. O mosaico da igreja de Santo Apolinário, né? Em Ravenna, na Itália. Os 3 reis magos. São Jorge. Né? Outro mosaico. Aí a gente vai ter a arquitetura, que também recebeu uma grande atenção da arte bizantina, né? Porque com a difusão da religião cristã, da religião paleocristã, né, que a gente chama assim, é um outro nome dado para a arte bizantina, além de a arte bizantina, a gente também é conhecida em alguns lugares pelo nome de paleocristã, porque é uma igreja, é uma arte cristã, né, que representa a religião. Com essa difusão da religião foram construídas muitas igrejas. E aí essas igrejas, né, elas seguem algumas características, né, e elas são
criadas, decoradas, né? Totalmente a fim de propagar cada vez mais a religião dentro desse intuito, né? Então a gente tem, elas são planejadas sobre uma base circular, octagonal ou quadrada. Geralmente elas têm imensas cúpulas, criando-se prédios enormes, espaçosos e extremamente decorados, tá? A gente vai entender um pouquinho como é que é essas características, tá? A gente vai ver que algumas características, elas são herdadas ali um pouco da arte romana, da arte grega, que a gente já estudou um pouquinho, da arte egípcia, e elas são só aprimoradas, tá? Aqui é a igreja de Santo Apolinário Novo, fica em Ravenna, na Itália. A gente consegue ver, ó, a sustentação triangular, a gente consegue ver nas portas, nas janelas, os arcos de volta perfeita, né? São características bem marcantes do período. Esse formato, né, meio em octagonal ou redondo, ó, aqui a gente permanece com os arcos de volta perfeita, bem marcante. As colunas, né, que é muito característica da arte clássica, e aí vai permanecer por muito tempo na história da arte. Aí aqui a gente consegue já ver uma estrutura bizantina muito típica e muito marcada. A gente consegue ver muitas características. Essa parte em cima arredondada, né? Parece um teto arredondado em cima, é o que a gente chama de cúpula. Isso é a cúpula das igrejas. A gente vai ver isso em muitos movimentos artísticos, tá? Então a gente tem a cúpula, a gente tem colunas, a gente tem arcos de volta perfeita, marcando muito bem como característica da arte bizantina. Aqui a gente vê outros exemplos, né, de cúpulas menores e os arcos permanecem, né? Igreja de Santa Irene em Istambul, Igreja de São Sérgio e São Baco, Constantinopla, Igreja dos Santos Apóstolos em Tessalônica, na Grécia, sempre seguindo essas mesmas características, né? Uma outra igreja, aqui ó, formato octagonal, né? Uma das mais importantes e mais reconhecidas é a Igreja de Santa Sofia, que Sofia significa sabedoria, né? Ela fica em Istambul. E é uma igreja, assim, que mostra uma cúpula extremamente elevada, né? Ela é uma igreja totalmente decorada, com muitas colunas, né? Todas decoradas, né? Com capitel, ou seja, a parte de cima ali ricamente decorada, com muitos mosaicos, né? Nas paredes, nos tetos, né? O chão de mármore polido. É uma igreja muito rica e muito bonita em detalhes, tá ok? Essa é a igreja de Santa Sofia, que fica em Istambul. Ela é gigantesca, é linda, né? Olha o tamanho da cúpula dela. Muitas colunas, muitos arcos de volta perfeita. Né? Aqui uma outra imagem da mesma igreja de Santa Sofia, né? De um outro ângulo, né? A igreja de Santa Sofia por dentro. E é isso. Essa foi nossa aula sobre a arte bizantina. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição. Saudade de todos e até mais. Beijão!